galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Demorou, mas vai sair a nossa primeira aula aqui no canal. Curte aí, se inscreve, tá bom? E aproveita e vai vendo as aulas, porque na hora que acabar a quarentena, a professora aqui morre de vergonha de estar aqui, vai excluir o nosso canalzinho, tá bom? As nossas aulas. Então aproveita, faz as anotações, vejam direitinho. Anotem as dúvidas, mandem para mim pelo WhatsApp. Vocês sabem que eu respondo vocês assim que eu vejo. E estou aqui para ajudar vocês nessa nossa jornada da vida. E vocês, quando curtir lá o vídeo, ativa o sininho lá para vocês receberem as informações quando surge uma aula nova, vocês já serem informados, tá bom? Obrigadinha. E hoje nós vamos falar sobre o reino fungi, o reino dos fungos. É o nosso terceiro reino. A gente já viu os moneras, né? Reino monera, bactérias, cianobactérias, árqueas. A gente já viu também reino protista. A gente precisa até gravar, deixar uma aulinha gravada aqui sobre o reino protista, que a gente não teve live, a gente não teve essa discussão do reino protista, que engloba os protozoários e as algas protistas. E aí nós vamos agora falar sobre o reino dos fungos, o reino fungi, não é? A penicilina, fala, professor, o que tem a ver a penicilina com os fungos? O que tem a ver, minha gente? Quem viu o vídeo que eu deixei, o Fantástico Mundo dos Fungos, uma reportagem muito bacana que o Fantástico fez sobre esses organismos, já sabe, né, o que tem a ver a penicilina com os fungos. Pois bem, a penicilina, ela é uma revolução, assim, né, no campo da medicina, quando foi descoberta, e ela foi descoberta por acaso, né? Por acaso. O Alexander, ele estava estudando as bactérias, querendo achar um antibactericida, e aí ele, estudando lá a colônia dele de bactérias, chegou a época dele entrar de férias, ele viajou de férias, deixou lá a colôniazinha de bactérias dele lá no laboratório. E aí, quando ele voltou, tinha uma camadinha, né, desses micro-organismos, desses fungos nas plaquinhas de bactéria que ele estava estudando. E aí, quando ele foi perceber, algumas bactérias tinham morrido, não estavam mais vivas. E, claro, como todo cientista, ele só não juntou aquilo ali e jogou fora, né? Ele foi tentar entender o que era, qual era a substância que tinha acontecido ali, que tinha ocasionado a morte dessas bactérias. E aí ele descobriu essa substância que hoje é esse famoso, né, que deu aí a origem dos grandes antibióticos, que foi uma revolução muito grande na medicina. E foi a partir dos fungos, né, a descoberta. Então os fungos, eles têm essa relação muito próxima de nós, né? A gente está vendo aqui na imagem, ó, um fungo pluricelular, que são os cogumelos. Então a gente vai falar desses micro-organismos, a gente vai entender o que esses micro-organismos têm de tão interessante assim, qual é essa relação desses organismos com a nossa espécie. E vamos começar falando do ramo da biologia que estuda os fungos. Os fungos é estudado pelo micologista e o ramo da biologia que estuda esses fungos é a micologia, né? E os fungos, eles são também conhecidos popularmente, às vezes você tem uma relação bem próximazinha dos fungos e nem sabe que é um fungo que está ali, né, causando essa relação com você. Mas eles são conhecidos popularmente como leveduras. Toda vez que a gente, por exemplo, compra o fermento biológico, né, que a gente chama aquele fermento utilizado para fazer pão, né? Então a gente está levando um conjuntinho, uma colôniazinha de fungos, né, para fermentar o nosso pão. Eles também são conhecidos como bolores, aqueles que dão, a gente esquece o pão, escondeu o pão para o irmão não comer, e aí quando você vai lembrar, o pão já tem 3, 4 dias lá dentro, guardado na vasilha dentro do armário, você vai ver tá aquela camadinha lá, parecendo um veludinho lá, né? São os fungos que são conhecidos como os bolores, os mofos, as trufas, que quem viu o vídeo, quem não viu, veja o vídeo, a reportagem é muito interessante, né? Conheceu as trufas, que é o alimento mais caro do mundo, e é um fungo. E os cogumelos de chapéu, que é aquela imagem que eu mostrei pra vocês, né? Ainda no slide anterior.
E agora vamos falar necessariamente sobre as características gerais. Presta atenção aqui, porque eu dou a sequência que você vai fazer no seu álbum dos seres vivos quando estiver falando sobre o reino fungi, tá? Começando pelas características gerais, os representantes, né? E toda aquela reprodução, a classificação, toda essa historinha aí pra você, tá bom? São organismos, quais são as características gerais? O que vai caracterizar esse reino? Esse reino é caracterizado por organismos que são pluricelulares. A gente tem organismos, fungos, que são pluricelulares. A gente tem os cogumelos de chapéu, como exemplo, né? A gente também tem fungos que são unicelulares, as leveduras são unicelulares. Eles são eucariontes, possuem células eucariotas. Isso não é novidade, porque a gente já conheceu o reino, né? O principal, o único reino, que é o reino de procariontes, né? Que é o reino monera. Então todos os outros reinos são eucariontes e eles são heterótrofos. Isso aqui é importantíssimo para a gente lembrar. Por quê? Porque embora eles pareçam plantas, né, eles têm características que excluem esses organismos do reino vegetal. E uma dessas características é eles serem heterótrofos. Isso que significa que eles se alimentam de outros seres vivos, né? Eles vão se alimentar por absorção de nutrientes do meio. E aí a gente pode estabelecer aqui uma diferença entre os animais, que também são heterótrofos, e os fungos. Primeiro, nós do reino animal, a gente é heterótrofo por ingestão. A gente come, mastiga o alimento e engole esse alimento. Então a nossa digestão, ela vai ser intracelular, ela vai ocorrer dentro das nossas células, né? Já os fungos, a digestão dos fungos, eles são heterótrofos por absorção. Então eles liberam as enzimas digestivas, então eles liberam as enzimas para fora do corpo. A digestão ocorre fora do corpo do fungo, ocorre no alimento onde ele liberou essa enzima e depois ele absorve já esse alimento digerido, né? Então a digestão do fungo, ela é extracorpórea, significa que ocorre fora do corpo desses organismos. Então a gente tem animal, fungo semelhantes porque são heterótrofos, mas o tipo de digestão diferencia esses organismos. A gente tem os fungos, que a digestão é extracorpóreas, eles são heterótrofos por absorção, enquanto que os animais são heterótrofos por digestão, por ingestão de alimentos. A gente precisa engolir esse alimento para ocorrer a digestão. Mas onde é que a gente encontra esses fungos? Qual é o ambiente em que eles preferem viver? Preferencialmente eles vão viver em lugares úmidos, então precisa ter umidade, quentes e ricos em matéria orgânica. Quer ver um lugar bem legal onde a gente encontra fungo com facilidade? Dentro dos nossos sapatos. Sim, dentro do nosso sapato, aquele cheirinho, aquela coceirinha que fica entre os nossos dedos, que a gente chama de frieira, é causado por um tipo de fungo. Sim, sim, sim. Ele prefere lugares que são úmidos, quentes e que tem a matéria orgânica, já que ele precisa se alimentar, né? E ele vai se alimentar do quê? Dessa matéria orgânica. No caso, quando a gente encontra isso nos nossos pés, a gente não enxuga direitinho, que dá aquele cheirinho, bactéria, fungo lá dentro do nosso sapato, a gente vai ter os fungos se alimentando da nossa pele. Por isso que causa aquele cortezinho que coça e tal, né? Ali é os fungos se alimentando, realizando a digestão extracorpórea dele. Então, o que a gente já falou dos fungos? O ramo da biologia que estuda os fungos é a micologia. Eles são conhecidos como leveduras. Isso aqui são os representantes, né? Quem são os representantes dos fungos? Leveduras, bolores, mofo, trufas, cogumelos de chapéu. Eles são pluricelulares ou unicelulares, eucariontes e são heterótrofos por absorção. Onde que eles vivem? Qual é o hábitat desses organismos? Lugares que são úmidos, quentes e ricos em matéria orgânica. A nossa região como um todo, apesar de ter um sol muito, muito forte, você não vai achar cogumelo vivendo lá no... Vamos imaginar aqui o pátio da nossa escola, sem árvore, sem nada, o solzão das 14 horas, né, daqui de Imperatriz, tem um cogumelo lá nascendo lá no pátio da nossa escola. A gente não vai ver isso. Por quê? Porque eles precisam de umidade, né? Eles precisam de lugares umidozinhos, então precisa de água, né?
quente e ricos em matéria. Tem que ter alimento para eles poderem se desenvolver e se reproduzir. Digestão. Como a gente falou lá da digestão, isso é importante quando a gente falar de fungo, a gente lembrar que tipo de digestão eles vão realizar. Os fungos, eles possuem uma parede celular que impede a fagocitose de nutrientes pelas células. O que é isso? Eu espero que vocês tenham visto lá no primeiro ano, quando a gente estava falando sobre membrana plasmática, lembrem desse processo de fagocitose. Fago, né, significa comer, citose vem de célula, né, então é o ato da célula comer. Então os fungos, eles têm uma parede celular, e é importante a gente lembrar disso aqui, dessa parede celular dos fungos, porque qual é o outro reino que a gente já falou de parede celular? A gente falou no reino Monera, né, a bactéria tem parede celular, e reino vegetal, os vegetais também têm parede celular. Então os fungos, eles foram facilmente confundidos com vegetais, né? Porque eles têm parede celular, eles parecem uma plantinha, né? Só que o que diferenciou aí? Eles são heterótrofos. Planta vegetal é autótrofo, realiza fotossíntese. Fungo não. Fungo é heterótrofo, com digestão extracorpórea, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Então, a parede celular impede que a célula, ela coma o alimento, ela englobe esse alimento, como aqui entre aspas, tá bom, gente? Ela engloba esse alimento. Essa parede celular dos fungos impede que isso vai acontecer. Então, como é que eles vão fazer? O meio de alimentação deles é por absorção de nutrientes. Eles vão produzem enzimas e as liberam para fora dos seus corpos. Essas enzimas vão atuar no meio orgânico, degradando moléculas grandes e simples que vão ser absorvidas por ele. Aquele processo que a gente acabou de falar, lá do nosso sapato, do nosso pé, lá suando, né? A gente não enxugou direito, os fungos vêm, liberam as enzimas na nossa pele, começam a se alimentar, a digestão vai ocorrer fora do corpo deles, né? Eles começam a se alimentar da nossa pele, absorvem esse alimento digerido. Então os fungos fazem uma digestão extracorpórea, isto é, a quebra do alimento é feita no meio, quer dizer, fora do corpo, e não no interior das células desses organismos. Ficou claro aí a digestão? Sempre que a gente lembrar dos fungos, a gente tem que lembrar, são heterótrofos como? Por absorção, tá bom? Anotem aí as dúvidas, tá, minha galerinha? Pode mandar, segunda-feira, no nosso horário de aula, a gente vai ficar só para tirar dúvidas, tá? Que a gente vai continuar ainda essa semana com os fungos, tá bom? Das características gerais. Então, vamos resumir aqui, rapidão, quais são essas características gerais desses organismos, desse reino. Para fazer parte do reino fungo, eles precisam ser organismos heterótrofos, que eles se alimentam por absorção, liberam a enzima fora do corpo, absorvem esse alimento digerido. Presença da parede celular formada. Então, essa parede celular é aqui, ó. Atenção, hein? Fungo tem parede celular. Característica comum com os vegetais. Mas qual é a diferença? A parede celular dos vegetais é constituída principalmente por um polissacarídeo que a gente chama de celulose, né? E a parede celular dos fungos é constituída também por um polissacarídeo, só que esse polissacarídeo é a quitina. Então essa é a diferença. Perguntar aí na nossa avaliação. Cite uma semelhança entre o reino fungo e o reino vegetal. Os dois têm parede celular. Agora, o que é que vai diferenciar essa parede celular? Parede celular dos vegetais é formada de celulose, parede celular dos fungos é formada de quitina. E interessante, olha só. Parede celular, característica do reino vegetal, né? Agora, a substância que compõe essa parede celular está presente em quem também? Nos animais. Ó, a quitina, presente também nos animais, é uma substância de reserva. E é o glicogênio presente também. Então, ó, o que vai diferenciar mesmo, né? Então, a presença da parede celular constituída por quitina, que também é uma substância presente nos animais. E aí, os fungos também têm outra característica do reino animal, que é a substância de reserva. Como o fungo se alimenta, ele guarda isso, né? Mas ele guarda de que forma?
ele vai guardar na forma de glicogênio. É a nossa mesma substância de reserva. O excesso de energia que a gente produz, a gente vai guardar em forma de glicogênio. Então os fungos têm características que assemelham-se com os vegetais e têm características também que os assemelham aos animais. São heterótrofos, né? Só que os animais é por ingestão, eles por absorção. Eles têm parede celular, característica que os assemelham aos vegetais, só que a parede celular dos vegetais é celulose, a parede celular dos fungos é quitina, que também é uma substância presente no reino animal, nos animais. E tem substância de reserva, a mesma também do reino animal. Tá, agora como é formada, qual é a estrutura do fungo que é pluricelular? Né? Aqueles fungos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o cogumelo de chapéu. Como é que eles são constituídos? Como é o corpo desses organismos? Um fungo pluricelular, ele é formado de filamentos delgados. Ó, essa parte aqui que está falando do corpo dos fungos está diretamente ligada a uma questão que eu coloquei lá para vocês do exercício, tá? Então vamos prestar atenção aqui. O corpo dos fungos pluricelulares, ele é formado por filamentos delgados que nós chamamos de hifas. Olha aqui, ó. As hifas, elas lembram muito. Vamos fazer uma analogia pra gente gravar essa estrutura, como se fossem as raízes de uma planta, tá? É uma analogia, uma semelhança, não é, tá? Não é hifa, não é raiz, tá bom? É uma estrutura própria dos fungos, tá bom? A gente tem aqui, ó, eles são formados por esse conjunto, essas estruturazinhas aqui que a gente chama de hifas, né? O conjunto, todas as hifas que formam um cogumelo, que formam um fungo pluricelular, é chamado de micélio, né? O micélio é um conjunto de hifas, ele não forma um tecido, tá? Ele não é um tecido, com aquele que a gente fala assim, é um conjunto de células que tem, né, função semelhante e tal. Não é um tecido. E quando você tem todo esse emaranhado de hifas, é que você vai ter formado o que nós chamamos de micélio, tá bom? As hifas, elas podem se apresentar de duas maneiras. Elas podem ser hifas senocíticas, quando a célula que forma essas hifas, elas apresentam vários núcleos dispersos dentro da mesma massa, quer dizer, dentro da mesma célula, né? Vai ter vários núcleos, e aí a gente chama essas hifas de senocíticas. E temos as hifas que são septadas, que são aquelas hifas que se dividem em septo, a mesma massa citoplasmática, o mesmo citoplasma, é dividido como se fosse casinhas, tá? Então, cada casinha, um núcleo só, tá bom? Então, aqui é a estrutura geral de um fungo, né? De um fungo pluricelular. A gente tem as hifas aqui, ó, e temos o conjunto dessas hifas formando o que nós chamamos de micélio. Aqui, ó, rapidinho para vocês, as senocíticas, ó, vários núcleos dentro do mesmo espaço citoplasmático, e temos aqui as septadas, que são essas divididas. Divisórias. A gente divide a massa citoplasmática como se fosse uma casinhas, né? Cada casinha, um núcleo, tá bom? O micélio, que é aquele conjunto de hifas, ele pode ter duas classificações no fungo pluricelular. Ele tem duas funções, né? A gente tem o micélio vegetativo, que é composto por hifas que retiram do meio o alimento necessário para a sobrevivência dos fungos. Então, quando a gente fala de micélio vegetativo, a gente está falando da função das hifas de retirarem, absorverem o alimento do fungo do meio em que ele vai estar, tá bom? Temos o micélio reprodutivo, que é o conjunto de hifas também responsável pela formação de esporos, aqui pela reprodução dos fungos, tá? Então a gente tem o micélio vegetativo, que é responsável pela alimentação, e o micélio reprodutor, que é, como o próprio nome está falando, responsável pela produção de esporos, não é? E aí, esporos, reprodução, tá bom? Vamos conhecer aqui na nossa imagem. Micélio vegetativo é aquele que vai absorver o alimento, né? E o micélio reprodutor, que vai ficar aqui, ó, geralmente no chapéuzinho do cogumelo, quando ele for um cogumelo de chapéu, tá bom? Micélio reprodutor responsável pela produção de esporos, que é um dos meios de produção dos fungos, e o micélio vegetativo, que é
responsável pela alimentação, pela absorção de alimento. Agora a gente vai conhecer um pouquinho a estrutura dos fungos unicelulares. Se ele é unicelular, ele é formado de apenas uma célula, né? E é o caso das leveduras. Uma espécie bem conhecida é a Saccharomyces cerevisiae. Se você pegar, por exemplo, quando sua mãe for no supermercado para comprar o pacotinho de fermento, você olha lá, você vai achar assim, fermento biológico. É biológico por quê? Porque a gente tem organismos vivos ali. E quem é esse organismo vivo que está ali, minha gente? O tal do Saccharomyces, que vai fermentar o seu pãozinho. Sim, vamos só aqui revisar um pouquinho, relembrar por que os fungos não podem ser do reino vegetal, né? O reino metáfita, o reino das plantas. Por que esses organismos não podem ser confundidos nunca com plantas? Já foram no passado, mas agora a gente sabe definitivamente que eles não são plantas. Né? Por muitos anos os fungos foram incluídos no reino metáfita, que é o reino das plantas. Mas por alguns motivos, que a gente já comentou aqui, inclusive, eles não podem ser plantas. Primeiro, os fungos possuem parede celular. Oh, beleza, professora, planta também tem parede celular. Legal, os dois têm parede celular. Só que a parede celular dos fungos, ela é formada de quê? Do polissacarídeo, que a gente chama de quitina. E os vegetais, a parede celular dos vegetais é a celulose. Quitina nem aparece como substância no reino vegetal. Né? Vegetal não tem quitina. O que vai ter? Alguns animais. Os animais apresentam essa substância que compõe a parede celular dos fungos. Outra característica marcante que a gente não pode esquecer nunca. Os fungos, os vegetais são autotróficos e os fungos são o quê? Heterotróficos por absorção. Essas duas aqui, gente, pelo amor de Deus, não me esqueçam disso nunca, meus bebês. Então aqui a gente vai encerrar essa primeira parte da nossa aula falando sobre características gerais dos fungos, não é? A estrutura corporal de um fungo pluricelular e a diferença, por que um fungo não pode pertencer ao reino metáfita, não pode ser do reino vegetal. Obrigada, assistam os outros vídeos que vai estar o restante da aula, tá bom? Beijo!